Olá, amigos! Eu sou psicóloga Flávia Krenhofer, atendo online em Florianópolis, como eu sempre digo, com terapia cognitivo-comportamental e Pathway. O tema hoje é sobre gostar do ser humano. Eu estava vendo a Ivete Sangalo na televisão e como ela brilha, independente das músicas, se você gosta, não gosta, eu tô falando da pessoa, o que ela passa, e ela passa uma alegria, parece, né? Porque não conheço, tô falando de uma imagem que ela gosta muito do ser humano, de se relacionar. Então, eu pensei em refletir com você sobre o seguinte: se você tem pânico, fobia social, depressão ou pensamentos obsessivos, enfim, o toque, coisas que a gente trabalha bastante no consultório. E todos nós estamos sujeitos a alguns pensamentos ruins ou muitos pensamentos ruins, porque a ciência diz que nós temos muitos pensamentos ruins, mais do que os bons, mais de preocupação. Por exemplo, o pânico. Vamos dar esse exemplo do pânico. Se você sente medo de sair na rua, sente que está sempre em perigo, que ninguém pode te ajudar, então a gente pode refletir sobre essa questão do quanto a gente gosta do ser humano, do quanto a gente gosta de se relacionar, do quanto a gente se interessa pelas pessoas. Porque se eu acho que as pessoas são perigosas, traidoras, muito às vezes baseado nos modelos do que aconteceu comigo quando eu era criança, com os meus pais, como eles me trataram, os meus educadores, se eu fui magoada, frustrada demais, traída, enfim, o que eu sinto que me aconteceu, e isso formou minhas crenças sobre o ser humano, mais o que a mídia comenta o tempo todo, ou seja, perigos, violência. A gente sabe que a mídia faz um papel tenebroso, na minha opinião e na opinião de muita gente, porque assim não existe necessidade dessa ênfase de ficar o ser humano chafurdado na lama, remoendo uma tragédia além daquela notícia que talvez seja necessária, mas assim você deve filtrar bastante essa questão do que você ouve e ir para o que as pessoas estão fazendo de bom. Se ligue também nessa, se você gosta de muita informação, lê jornal todo dia, vê todos os noticiários, ou seja, você precisa também do outro lado, você precisa também ver que o ser humano tem muita gente boa. Se ligue em pessoas que estão fazendo coisas boas, que se relacionam bem. Se ligue em pessoas que têm alegria, que têm emitem uma luz, essa luz ou uma bondade, uma empatia pelo ser humano, porque na verdade elas gostam de estar com o ser humano. Então, por exemplo, quem tem pânico tem muito medo de sair na rua e precisar de ajuda, e ninguém, essa sensação, ninguém vai me ajudar, eu vou passar vergonha. Fobia social, mesma coisa. Eu vou passar vergonha, as pessoas vão me julgar, então eu tô o tempo todo com medo do que eu vou dizer pelo julgamento das pessoas, que na verdade sou eu que tô me julgando, porque se eu fico com aquela ênfase no ruim do ser humano, eu não estou dizendo que o ser humano é uma dualidade. Nós temos o bom e o ruim, nós temos a sombra e a luz. Algumas pessoas que talvez estejam na sua família mostrem muito o lado ruim, mostrem muitos problemas, reclamem demais, estão sempre negativas. Então, você, claro, pode ser que não possa fugir da sua família, mas assim, vá, se ligue. Isso você pode conseguir na internet,
nos bons vídeos, por exemplo, nos bons filmes, em grupos de discussões bacana, é, em, em grupos sociais, estando na natureza, ali você vai encontrar pessoas que estão numa vibração mais elevada, mais de amor. E assim, eu usei o exemplo da Ivete Sangalo, porque, claro, ela é uma artista, ela é uma pessoa, mas assim, você vê que ela é cheia de luz e ela trata o ser humano com amor, né? Eu vejo aquele programa, o The Voice, é assim, é uma coisa, o humor é um talento que ela tem, que talvez muitos de nós não tenhamos, ok? Mas assim, é a energia, e é assim, se eu olho, eu gosto mais da humanidade, isso vai me ajudar a me curar de muita coisa, de depressão, da próprio medo das pessoas, né? Nós temos medo, a gente está sempre preocupado com a autoimagem. Eu tenho um vídeo sobre a autoimagem idealizada e outro vídeo que talvez ajude muito se você tem esse medo muito grande das pessoas, que é sobre o olhar, a timidez e o olhar. Esse vídeo é um vídeo dos que eu mais gosto, porque fala desse teor, de um estado afetivo maior, e a gente consegue isso nos ligando a pessoas que nos mostram o outro lado, saindo um pouco daquele assunto da televisão, porque a gente sabe que as tragédias chamam a atenção. Talvez a gente também dê uma atenção maior para isso, mas assim, reflita. Tenha essa percepção. O mundo não é só isso. O mundo não é só essa negatividade. O mundo não é só aquela politicagem que a gente fala de Brasília, os políticos, essa imagem que eles têm é tão negativa, e realmente parece que a ênfase é negativa. Mas assim, não é só isso. A gente talvez tenha que buscar com mais empenho esse outro lado e extrair das pessoas o que elas têm de bom. Por exemplo, se os seus amigos estão distantes, se os seus familiares estão distantes e você sente que o mundo está contra você ou que você está em perigo, procure começar com você. Eu sei que é difícil, a gente tem muito medo, mas procure falar de alguma maneira para algum familiar o seu apreço, ou mesmo o seu eu te amo, né? Que é uma coisa que muitas pessoas têm tanto medo e vergonha. Procure então você ir ao encontro dos seus amigos e dizer: tô com saudades de você, como é que você tá? Eu quero saber notícias, eu soube que alguém da sua família não tá bem, como é que essa pessoa tá? Se interessar, você começar a fazer isso, você vai ver que isso vai mudando essa separatividade, essa sensação de perigo. Eu sei que tem cidades como o Rio de Janeiro, eu morei 20 anos no Rio de Janeiro, por exemplo, que as pessoas vivem um estresse como se fosse assim um estado de guerra constante. Mas mesmo assim, você deve se ligar ao outro lado também. A gente não precisa negar a sombra, né? Dando uma de Poliana, para quem conhece a filosofia da Poliana já ouviu falar, mas assim, então se ligar também no outro lado, sabendo, aceitando essa dualidade da vida, né? O Petro fala muito da dualidade, que a gente tem a luz e a sombra. Os seus familiares, os seus amigos têm a luz e a sombra. Não fique tão magoado, não leve tanto para o lado pessoal a sombra dos seus amigos ou familiares, das pessoas em volta de você. Se ocupe da sua sombra, se autoconheça. E a gente pode mandando esse amor, esse interesse para as pessoas, e aí a gente vai ver o resultado. Você pode deixar seus comentários. Eu peço mil desculpas, que muitos comentários assim, as pessoas aflitas pedindo. Eu vou procurando fazer isso em vídeos, porque eu não consigo responder muitos, eu atraso, às vezes eu respondo meses depois, e assim, alguns eu respondo logo, mas é mais difícil assim, né? Porque eu não tenho ninguém no YouTube, assim, não tenho uma equipe.
Então, pessoal, eu agradeço muito a atenção. Se você gostou, compartilhe, porque esse assunto ele é importante da gente falar mais sobre isso, né? Então, é a coragem mesmo da gente se mostrar e de gostar, amar o ser humano, amar isso que a gente pertence à nossa essência, amar o nosso próximo mesmo, né? Então, essa é a mensagem. Um beijo para você e até um próximo vídeo.